Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. Trabalhar a rotina para ter o controle das atividades, dos indicadores, dos processos, das pessoas, em direção àquilo que você deseja obter de resultado no seu projeto, sempre foi e sempre vai ser um dos principais desafios de qualquer líder, de qualquer gestor durante a jornada de implementação de um projeto de Lean Construction. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar nesse vídeo. Então, me acompanhe até o final que ele pode ser bastante interessante aí para você. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Falar de rotina é falar também de ter foco e de uma coisa que pode parecer que a gente está levando para o lado pessoal aí, mas com certeza isso se aplica a qualquer projeto, na nossa vida pessoal e uma série de coisas aí, né? Quem já leu o livro O Poder do Hábito sabe do que eu estou falando, que é você estabelecer uma rotina de uma certa forma, que essa rotina se transforme num hábito comum e que isso prolifere na sua equipe, né? Tanto para a sua vida, né, de forma individual, mas também no seu time. Esse é um dos desafios que a gente tem para alcançar os resultados. E durante um projeto de implementação, ou uma jornada de implementação do Lean Construction, seja num projeto ou numa empresa como um todo, é muito importante a gente estabelecer como é que vai ser o controle dessa rotina, que é a quarta metodologia que eu trato no que eu chamo hoje de ciclo da excelência da construção, que envolve 4 metodologias, como eu disse: gestão integrada por processos, pool planning, programação do TACT e controle da rotina. Por que eu desenvolvi esse ciclo e por que para as quais as empresas que eu estou trabalhando, ou com as quais as empresas que eu estou trabalhando, esse modelo tem funcionado bastante? Porque ele engloba algumas ferramentas que já existem no mercado, como o Last Planner, como a programação do TACT, como a parte de gestão por processos, enfim, e a gente foi colocando, né, diversas coisas ali com o passar do tempo, com a evolução do Lean Construction nas obras onde a gente estava, de aspectos onde a gente conseguisse garantir o desdobramento, né, dos processos, das metas e objetivos, estabelecer uma melhor conexão entre as interfaces dos processos, de forma que os processos conseguissem ser cada vez mais integrados, né, e restrições sendo eliminadas de uma forma mais constante, mas para que a gente tivesse um ciclo sempre de 4 etapas, né? O ciclo da gestão, que é o ciclo onde eu vejo o projeto como um todo, o ciclo do planejamento, que eu vejo por fases, o ciclo da programação, que eu vejo por etapas, né, um pouquinho menores, e o ciclo do controle, que eu vejo menor ainda, dentro da semana dividido, né, dentro do mês dividido em 4 semanas. Por quê? Porque a rotina semanal, né, dividido aí pelas atividades do dia, é que vão levar você, o seu projeto e o seu time a realizarem efetivamente as coisas. Então, se eu tenho uma gestão integrada, que está muito bem desenhada, com as metodologias e ferramentas que sejam robustas para segurar o projeto do início ao fim, né? Ou seja, olhos de longo prazo. Se eu fiz um planejamento cortado em etapas, onde eu sei exatamente os cenários que eu vou fazer e o que eu tenho que atingir, isso para o médio prazo. Se eu sei qual o ritmo que eu tenho que dar para cada uma das fases para atingir aquele planejamento que foi previsto na fase de gestão. E se eu consigo controlar, né, números, recursos, sejam eles através de indicadores, sejam eles da forma como você achar melhor no seu projeto, de forma que eu consiga estabelecer uma rotina de trabalho com foco e que essa rotina vire hábito, tanto para mim, gestor, líder, quanto para quem está puxando o projeto, um consultor interno, alguma coisa assim, mas principalmente para as pessoas que estão trabalhando na obra, no projeto em si, né? Nem sempre é a construtora, do que a gente está falando aqui de Lean Construction, mas no seu projeto, você vai ter muito mais chance de ter resultado. Vamos explorar um pouquinho mais esse assunto. A gente sabe que, obviamente, tem empresas que chamam de check-in e check-out, né? A reunião do início do dia, a reunião do final do dia, a forma como essa informação é retroalimentada
para que acerte a programação da semana e aí a programação do mês, para que acerte depois a fase que estava prevista no planejamento e que vá de encontro ao indicador que está sendo gerido pelo projeto aí, né? Esse ciclo que eu chamo de ciclo da excelência da construção, ele precisa começar grande, né? Abrangendo aí a parte de gestão integrada dos processos, depois Pool Planning, depois programação do TACT e controle da rotina, mas ele precisa retornar, né? A gente, durante a semana, quando está em projeto, a gente precisa analisar diariamente o que precisa ser feito. Obviamente tem a programação do dia para ser cumprida, mas não só focar nas ferramentas exclusivas e únicas ali de planejamento, porque senão a gente vai se ater ao que apenas o planejamento está nos orientando, né? Existe um lance muito importante, né, que tem um foco aí na gestão, que é o complemento da gestão ser esse controle da rotina. O que sair da rotina e que está saindo do meu foco, que está fazendo com que as pessoas não atinjam os resultados, seja porque eu não estou sabendo medir, seja porque eu não tenho número, ou seja porque o número não está sendo atingido, é sinal de que aquela rotina que eu programei com ritmo, ou seja, com TACT ou não está funcionando. Na prática, é a mesma coisa que se eu tivesse algumas ferramentas, né, de preferência visuais, mas isso muita empresa coloca em software, obviamente, mas se eu tivesse alguma ferramenta que me mostrasse qual é a variabilidade do nível de atingimento, do cumprimento das frentes de serviço ou das atividades que eu teria para trabalhar e também quais são os resultados do dia e da semana. E se eles estão indo de encontro a tudo aquilo que eu falei que eu queria dentro do mês, dentro do trimestre, ou seja, dentro das fases do Pool Planning que você dividiu aí no seu projeto. Então, ter o controle da rotina não quer dizer somente que a gente vai falar com as pessoas para fazer o que deve ser feito e aí ter ali um número ou um indicador para medir. Não, é estabelecer se o foco está sendo alinhado com as equipes ou com as frentes de serviço do seu projeto da melhor forma possível e se essa relação rotineira, né, de eliminação das interfaces entre as equipes do projeto, entre os stakeholders que vão entrar cada um no seu momento da obra, também estão alinhadas. É o buraco, né, dessa rotina que faz com que muitos dos problemas apareçam. Por isso que o gestor de restrições tem que trabalhar junto com a gestão com foco nesse controle da rotina, né? Ele geralmente não precisa focar, basicamente, essa é uma função do planejamento, em fazer o Pool Planning, em desempenhar as atividades de programação do TACT. Ele precisa olhar para a gestão do projeto e ver quais são as restrições que o planejamento está trazendo, apontando, e que ele vai precisar ajudar a resolver, para que lá na rotina do dia a dia, aquela restrição não cause um impacto muito grande para a obra, né? Ou seja, é transformar algo que inicialmente é teórico e que pode vir a se tornar prático, né? Uma restrição técnica de projeto, de algo que não vai ser, não se consegue atingir ou não se consegue implementar ou fazer no projeto de alguma forma. Então, é papel do gestor de restrição fazer esse link entre a gestão integrada do processo e o controle da rotina, para que as informações que são passadas, né, por cada uma das equipes do cumprimento da rotina do dia a dia do projeto, pode ser uma obra ou não, precisa para que essas informações estejam alinhadas com aquilo que a gestão previu e precisa entregar durante cada uma das fases, ou mês ou trimestre, aí cada empresa faz de um jeito, e também para que dentro da rotina da produção ou do projeto que está sendo desempenhado, a pessoa que está puxando a execução consiga fazer o link, né, do foco numérico com o foco dos resultados. Por quê? Muitas vezes no dia a dia, eu vou insistir um pouquinho nesse ponto, muitas vezes eu vejo que no dia a dia foca-se muito no número, foca-se muito no resultado. Eu programei um ritmo de X dias para cumprir e aí aquele número vai para a parede e eu fico focado naquele número de uma maneira tão firme que eu deixo de olhar as nuances da rotina das frentes de serviço que podem estar trazendo novas restrições para o projeto. Eu deixo de focar no hábito que as pessoas têm de fazer certas coisas
né, e não enxergando ali as nuances de cada uma equipe, porque, né, se a obra é grande ou se um projeto é maior, necessariamente vai se dividir por processos, vão se dividir por equipes. Se tem muitos stakeholders, o stakeholder externo também e as suas respectivas equipes vão ter os seus hábitos, os seus focos, as suas maneiras de trabalho. Então é papel da equipe, é papel também do gestor de restrições fazer esse link e enxergar o quão focado está o resultado de todos nessa união para que o rumo dos números que se deseja alcançar seja único, seja um só. Então, trabalhar o controle da rotina, por isso que a metodologia se chama exatamente isso, né? Trabalhar a rotina de forma a ter foco e de forma a fazer com que isso se torne um hábito durante a obra, quer dizer que algumas atividades vão se tornar repetitivas, outras não, e aí eu estou falando de reuniões, aí eu estou falando de retroalimentação das informações, ou seja, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que desenvolver essa sistemática de gestão integrada e também a sistemática de controle da rotina, para saber que dia que eu pego a informação, aonde eu pego, com quem eu pego, por que eu estou medindo aquele número, para que esse controle ou essa rotina esteja no controle me dê o controle das informações e que essas informações sejam suficientes para para que eu consiga, né, tanto eliminar as restrições quanto gerir o projeto numa direção que eu preciso e que é a direção dos resultados que o projeto necessita. Sair de uma meta maior do projeto e ir para a meta semanal e diária, você só vai conseguir se o controle, se essa sistemática de controle estiver funcionando muito bem. Então trabalhe para discutir com o seu time de gestores qual vai ser essa sistemática de gestão e qual vai ser essa sistemática de controle, porque o link entre as duas, né, vai ser o que veio do planejamento e aquelas possíveis frentes onde você vai imprimir o melhor ritmo que você puder para alcançar os resultados que você quer gerir, tá ok? Espero que tenha ficado claro. Esse tema é super importante para qualquer tipo de projeto, porque não basta ter rotina, basta saber controlar a rotina da forma certa para você alcançar os resultados que você deseja. Eu fico por aqui, espero que você, se não tiver inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal, ajude a compartilhar esses vídeos para que o canal cresça e esse tipo de informação chegue a mais pessoas e a gente consiga compartilhar cada vez mais esse nível de informação com outras pessoas que estão aí na jornada também de implementação do Lean Construction e da excelência operacional. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.